A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no nosso 51º dia, dia 51, da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje a gente vai ler Filipenses capítulo 2, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa conduzir a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em aspecto humano. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obediente, não só em minha presença, mas muito mais agora, em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Apegados firmemente à palavra da vida, assim no dia de Cristo terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. Mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício, que é o serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos também e congratulai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus que eu em breve possa enviar-vos Timóteo, para que eu também me reconforte com as notícias que tiver de vós. Não tenho nenhum outro com iguais disposições a vosso respeito, e que tão sinceramente como ele se interessa por vós. Os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus, mas ele, vós sabeis que prova deu. Como um filho junto do Pai, ele se pôs comigo ao serviço do Evangelho. Por isso, é ele que espero enviar-vos, logo que eu veja claro acerca do meu destino. Aliás, tenho a convicção no Senhor de que eu também irei em breve até vós. Quanto a Epafrodito, que é para mim irmão e companheiro de trabalho e de luta, e que foi enviado por vós para me atender nas minhas necessidades, julguei que devia mandá-lo de volta a vós. Ele estava com saudades de todos vós e andava muito preocupado, porque ficasse sabendo de sua doença. Realmente, ele esteve às portas da morte, mas Deus compadeceu-se dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Apressei-me, pois, em vô-lo enviar, para que tenhas a alegria de revê-lo e eu fique mais aliviado. Recebei-o no Senhor com muita alegria e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela causa de Cristo ele esteve bem perto da morte, arriscando a própria vida para me atender em vosso lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo na sua Bíblia, em prova de respeito à palavra de Deus, né? E eu vou ler Ordem e Príncipe Eterno. Nessa leitura de hoje eu não encontrei nenhuma promessa, mas eu encontrei 2 ordens e um príncipe eterno. Então vou fazer a leitura aqui para vocês. Nada façais por ambição ou vanglória,
mas com humildade. Cada um considere os outros como superior a si. Então, que nós sempre nos humilhemos, entre aspas, né? Que nós sempre sejamos humildes ao tratar com o próximo, que nós possamos tratar o próximo como se fosse alguém, entre aspas, melhor que a gente, porque nós devemos tratar os outros melhor, da melhor forma possível, né? Nós devemos tratar os outros com amor. Aquele que ama, trata bem aqueles que amam. Por exemplo, você trata bem o seu pai porque você ama o seu pai. Você trata bem o seu irmão, sua namorada, porque você ama eles. Então, nós devemos também tratar bem as pessoas ao nosso redor. E não nos vangloriarmos, né? E não façamos as coisas por ambição ou para que sejamos... que tenhamos glória, entre aspas, que sejamos respeitados, que nós sejamos gloriados, né? Igual ele fala aqui, né? Que nós não façamos as coisas por mera ambição, só para ganhar alguns aplausos, né? Então que nós possamos fazer as coisas de bom coração e com humildade, né? Sempre prezando fazer algo por amor, nada mais que isso. Fazei tudo sem murmurar nem questionar. Então Deus, ele sempre pede para que façamos coisas, ele sempre pede para que nós cuidemos das pessoas, para que nós amemos uns aos outros. Então que nós possamos fazer isso tudo sem murmurar nem questionar. Porque a murmuração, o ato de murmurar, de ficar reclamando, é como se você fizesse uma oração para o inimigo. Sabe aquelas pessoas que ficam muito murmurando, sempre tudo tá ruim, sempre tá reclamando das coisas? É ruim ficar até perto de uma pessoa assim. Então que nós possamos não ser assim, para a gente ser irrepreensível aos olhos de Deus. Nós possamos, ao invés de ficar reclamando das coisas, agradecermos a Deus por cada coisa que Ele faz por nós. O seu acordar, o seu dia, tudo é uma graça de Deus. E princípio eterno, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui nada mais é do que Jesus foi humilde e mesmo estando em posição de Deus, ele se tornou uma pessoa tão humilde que se deu a sua vida por cada um de nós, né? Então, a glória de Jesus também é a glória do Pai, né? Então, é isso, pessoal. Esses foram a ordem, esse princípio eterno de hoje. Caso você tenha encontrado alguma promessa ou alguma ordem, algum princípio eterno diferente do que eu falei aqui, faça um comentário aí, comentando o que você achou, tá? E também veja o que Deus está querendo falar com você hoje. Então, às vezes, Deus tem uma palavra para você hoje. Faça leitura da Bíblia e veja se Deus tem alguma palavra para você hoje. Com certeza tem, tá? E que você possa levar essa palavra para o seu dia a dia e parar de ficar reclamando das coisas e sempre tentar agradecer. Quando nós estamos agradecendo, nós estamos rezando também para Deus, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixem um comentário, deixem um like. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.